The Abercrombie Kids Summer Sale is in full swing, with up to 50% off select styles for the season. Summer plans, vacation, and camp days are all covered, with new dresses, shorts, tees, and swim. Abercrombie Kids has the summer staples they need and the looks that they want to wear. Shop in-store, online, or in the app. Offer applies to select styles as indicated. Discount applied at checkout online. On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entre e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas? Errei? Spoiler. A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria, né? Eu sou a Ana Ricari. Eu sou Nina Tomsic. E eu sou a Agnes Brista. E a gente vai estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E, claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. Eu encontrei umas coisas, umas cartinhas que eu guardei. E aí, eu vi que eram cartinhas de antigos romances meus, assim, de adolescência. E eu li algumas e boa parte delas eram horríveis. No sentido de que não eram cartinhas de amor, eram ameaças. Meu Deus. Quê? É, Se você não me amar mais… tipo isso. Uau. Uma delas era tipo, se você não sei o que não fizer isso, não sei o que lá, Aí era tipo, descrevendo todas as coisas sexuais que eu tinha feito com esse homem. Que isso? É. Que isso? E aí Peraí, ele eram falando Da recentes? adolescência? E aí ele falando adolescente. E aí ele falando, tipo, eu vou contar pra todas as nossas colegas de turma, não sei o que, não sei o que lá. Ele As coisas falou? assim. E você Ele falando guardou como cartinha de amor. isso. Não. Não. Eu Você tinha guardei Como provas materiais. como prova de um crime, não. Pra processar ele. Não, eu guardei pra eu lembrar que aquilo era realmente ruim, porque era uma relação que eu sempre voltava. E eu precisava lembrar que aquilo realmente era ruim pra mim e que eu não podia voltar pra aquilo. E aí eu fiquei pensando se eu tinha que continuar guardando aquilo. Eu fiquei pensando quando eu encontrei essas coisas. Uhum. Tô errada de ter guardado essas cartinhas? Não, você Não, tava… eu sou acumuladora, eu não posso falar nada. Só fiquei chocada com o nível de maturidade que você tá se autoeducando, né? Você já reconheceu que é cíclico, você já reconheceu que ter aquilo talvez seja bom pra você. Você se autoeducou ali naquele momento. Com 15 anos. E eu acho interessante você pensar em continuar mantendo, porque não é como se você voltasse pra esse cara, mas você tá aqui pensando se não é bom você ter uma lembrança de padrões de amor e como ser mais saudável. É, mas eu acho que hoje em dia, já que isso não serve mais como uma Um coisa… alerta. como Mas será algo… que não serve? Talvez sirva, esse é o Às ponto. vezes, Talvez, esse é o ponto, eu espero né? que não sirva. Eu espero que não também. Aí eu me desfaria da carta. É uma lembrança ruim. Eu não… Pra que eu vou ter uma carta com uma coisa ruim? Foda-se, já passou, já aprendeu o que deu pra aprender. Hoje em dia vai ter que ser outra coisa. Não vai Escreve ser a seu carta alto do valor, quinto vai ano. pelo positivo. Pra Ah, você mas ler eu o já seu alto valor. sei o meu alto valor. Enfim, não sei, vou pensar. Talvez eu queime. É isso, e assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errada por achar que meu namorado não vai dar certo na vida? Sou Maiara, mulher de 27 anos, e tô no impasse. Eu namoro o Kleber, de 34, há 2 anos. E desde que a gente se conheceu, ele tem uma vida muito instável profissionalmente. Eu sou advogada, venho de uma família de excelentes advogados também. Então, sendo bem sincera, eu sei que dinheiro nunca vai ser um problema pra mim. O Kleber também é muito bem nascido, tá? Cozinho virado pra lua total. Ele ainda mora com os pais. Pais esses que apoiaram ele em todas as 8 mudanças de faculdade, nas mudanças de emprego e sempre bancaram as aventuras e desejos mais doidos dele. A questão é que, agora, aos 34 anos e terminando a faculdade de engenharia ambiental, ele entendeu que também não é isso que ele quer da vida. Pra mim, e especialmente pra minha libido, isso não tá com cara de que dá futuro.
Eu tô num momento de vida que eu quero me estruturar pro futuro, me sentir segura pra poder me assentar, sabe? E seria muito fácil tomar uma decisão mais drástica sobre esse relacionamento se o Kleber não fosse um dos caras mais legais que eu já conheci. Ele é diferente de todas as pessoas com quais eu me relacionei. E pra mim, isso é maravilhoso. Ele é amoroso, amigão fiel de todos que estão à volta dele. Engraçado, desenrolado, prestativo e além de ser muito gatinho. Mas ser boa gente paga as contas? Dá pra pagar a conta do gás com elogio? Pois é, não dá. E o que mais me consome é sentir que eu posso estar menosprezando ele e que em algum momento, quando ele entender o que quer da vida, ele pode se estabilizar. Pra mim, o problema é zero a idade dele, mas a nova indecisão. Eu conheço várias pessoas brilhantes que descobriram o que queriam fazer e as fazem felizes depois de mais velhas. O problema é que eu acho que se isso demorar muito, eu não vou estar aqui pra ver. E aí? Tô errada? Eu acho que não, gente. Na boa. Também acho que não. Na boa. Pronto. Ele tem Matou o 34 silêncio. anos, entendeu? Ele mora com os pais, ele já mudou de faculdade 8 vezes, ele não sabe o que ele quer da vida. Eu sei que eu estou falando de um lugar muito privilegiado de pessoa que descobriu o que queria fazer quando tinha 6 anos de idade. Tipo assim, eu sei que assim, é um milagre. Apoio sobre isso, Muito né? apoio, Muito apoio. oportunidades. Assim, pra mim essa estrada foi tranquila. É. É um perrengue você ser essa pessoa que, tipo, não sabe muito bem o que quer fazer, não se acha em nada, não se encontra em nada e tal. Mas eu acho que também é questionável ele ter privilégios. E ainda ele assim, pode, né? ele não sabe, tá aí perdido na vida, tipo… gente, não é essa história, não é por falta de apoio, nem Não de é por falta- oportunidade. exato. Essa história é outra. Exatamente. Se fosse um recorte de classe, Não é. racial e tal… Não, aí ele não teria Mas não feito é nada sobre disso, isso. né? Não, e até porque com o recorte de classe e de raça, gente, desculpa, mas a água bate na bunda, as pessoas saem correndo. Tipo assim, não vai ficar com 34 anos sendo esse vagabundo que tá na casa dos pais. Não existe. Mudando 8 vezes de faculdade, todas as mudanças de emprego que os pais apoiaram. Não Tá sem assim. pressa nenhuma, né? Cozinho virado Isso tem pra a lua. ver com Eu quero privilégio. legitimar Isso tem a ver com só privilégio. essa o sofrimento. Não é tão forte, mas eu usei uma palavra realmente forte. Mas é porque a falta de outras palavras, no caso, na minha cabeça. Mas eu quero só legitimar esse lugar de procurar e tentar se encontrar e se frustrar com isso, porque eu entendo a frustração. No entanto, é possível, na minha opinião, questionar a seguinte coisa: esse cara faz terapia? Eu sei que eu sou a pessoa da terapia. Eu sei que eu sou a pessoa da terapia. Mas essa coisa de ficar tanto tempo, tantos anos, tantas tentativas de se encontrar e não conseguir, eu começo a achar que, assim, é alguma pesquisa profunda que não está acontecendo interior. Talvez a resposta já esteja aí, ele só não queira encarar. Ou talvez ele goste de ser um estudante. Porque isso também é possível. É possível que a pessoa só goste de faculdades e fazer zilhões. Ele finalmente terminou a faculdade. Gente, escuta. Ele finalmente termina a faculdade e ele fala… Não, acho que também não é isso. Porque tem um lugar muito confortável em ser uma pessoa que tá estudando. Porque você não tá precisando trabalhar, ou encarar a vida adulta, ou sair de casa. E aí, tipo, de repente você tá com seus pais bancando várias faculdades. E aí você tá finalizando uma e você fala… não, eu acho que eu também não é essa. Quando você tá finalmente finalizando. É uma coisa de querer ficar num estado de estudante. Que num lugar de uma classe que é a dele… É um lugar muito, muito, muito confortável. E é um lugar que você já conhece, já é o conhecido. A gente é estudante desde que a gente nasce até esse momento do final da faculdade. Total. E às vezes você tem pânico de sair. Se ele faz uma terapia, talvez ele reconheça uma coisa dessa. Talvez ele reconheça outra que não tem nada a ver com o que eu acabei de falar também. Mas é só um chute. Não, mas gente, tá até aí ser estudante, ele pode continuar sendo estudante, fazer um mestrado, fazer um doutorado, dar uma avançadinha ali, Ele não né, quer crescer. na carreira acadêmica. Não é sobre ser estudante, é sobre ele não querer evoluir na vida, desculpa. Pra mim, é sobre isso. E aí, eu vou ignorar o Kleber. Foda-se o Kleber. Tchau, Kleber. Um beijo, fica aí nas suas 500 faculdades. Mayara, vou falar de você. Amada, você sabe o que você quer da sua vida. Você é uma mulher ótima, decidida, já tá aí, avançando, evoluindo. Por que você escolhe, em um setor da tua vida, se atrasar? Se Porque você ele é tão muito decidida. diferente dos outros. Ele é tão bom, Ele é engraçado tão e legal, desenrolado. ele é desenrolado, mas vou te dar um spoiler. Você também é, e existem 500 outras milhões de pessoas no mundo que também são. Isso é um ponto. Eu me reconheço que é difícil. Porque se você acha uma pessoa que é muito legal, às vezes a balança pesa mais pra esse lado. A questão é, será que ele está te atrasando? Sacou? Porque se você não vê um futuro com esse cara, se você acha que de alguma forma você não tá conseguindo fazer planos pra sua vida, se tá te prejudicando uma característica que ele traz e que você não pode nem se responsabilizar nem mudar, aí virou uma coisa ruim, sacou?
Porque se fosse assim, ele tá meio indeciso, mas ele trampa com uma coisa ali e outra aqui, ele ajuda nas contas. Ele não vai ser rico como eu, porque eu sou advogada e tal, mas ele tenta, ele tá ali, sei lá o quê, ele não me atrapalha. Aí tudo bem, mas não é o caso. Poderia não ser um valor pra ela também, isso. Poderia ela dizer assim, eu sou casada com esse cara e ele não descobriu agora o que ele quer, ou ele nem descobriu ainda e ele tem vários hobbies, ele tira dinheiro desse lugar. Poderia não ser. Eu, Agnes, acho muito difícil imaginar não ser, porque pra mim é um valor muito grande a pessoa tá trabalhando e gostar do trabalho. Eu tenho muito isso. Mas não é universal. Então poderia não ser. Mas ela está escrevendo de um lugar em que ela sim se incomoda com isso. Tanto que ela está torcendo pela mudança dele. E querendo ficar enquanto um projeto de alguém que em algum momento ele vai descobrir e eu quero estar ao lado dele quando ele descobrir. Eu tenho medo de sair da vida dele e ele descobrir o que ele quer. E aí ele eu não posso voltar. Aí ele torna-se perfeito aos meus olhos, que é só isso que faltava. É o que ela descreve, né? Só isso que faltava. Se ele conseguir isso justamente quando eu sair, eu preciso ficar um pouco mais. E nessa você vai ficando. Mas você se incomoda com isso, amiga. Mandou bem. Tipo assim, eu acho que não é sobre a questão do dinheiro em si. Porque ela até comenta, se a gente boa paga a conta, paga a conta de gás. Acho que existe uma preocupação ali levemente com a grana. Mas também, ao mesmo tempo, ele é de uma classe abastada. Tá ótimo, né? Então ele minimamente consegue lidar com a vida. Mas acho que não é só sobre isso. É porque eu vejo ela, identifico ela como uma mulher como nós. Que tem uma certa dificuldade de se relacionar com pessoas que não têm perspectiva. Tipo, não é perspectiva, qual que é o nome? Desejo? Ambição. Essa ambição que não tem ambição de vida. Tipo, uma pessoa sem ambição nenhuma. É difícil. É muito difícil de se relacionar com isso. Uma pessoa que não tem metas, não tem objetivos. Tipo, fica uma coisa vaga. Eu super te entendo. E aí, Mayara, é tipo, afirme quais são os seus valores. Isso é um valor pra você? É um valor? Então, amor, aprenda a retirar as pessoas que estão em volta de você, que não concordam com o teu valor e que não batem, que não vão evoluir junto com você na tua vida de acordo com o teu valor. Tá tudo bem. Minha libido também teria ido. E tá tudo bem ele ser um cara muito legal, mas ele ter esse defeito que não bate com uma coisa que é super importante na tua vida. Aprenda a somar essa característica dele a quem ele é por completo. Eu ia falar isso. Porque não dá pra você achar que ele é só legalzão, gente boa, respeitoso, não sei o quê. Foda-se! Você tem que adicionar a outra característica a quem ele é por completo. Mas observar ele por completo. Eu entendo e eu acolho a Mayara. Porque é difícil achar homens legais, gente. É muito difícil. É muito difícil achar pessoas pra se relacionar que são, tipo, maneiras, parceiras, divertidas, sabe? E aí, quando você acha uma pessoa assim… É isso, ele não vai ser perfeito. Eu acho que ela tem que botar na balança realmente o que pesa mais. E talvez até superar um pouco esse lugar dele. Se isso não for importante o suficiente, botando na balança o resto. Porque eu acho muito importante também. Nina, eu tenho a prioridade de uma pessoa com ambição. Eu tenho. Só que eu acho que eu peso mais uma pessoa que seja minha parceira. E no caso de um homem… Nesse caso, que eu acho mais difícil achar um homem, pelo menos na nossa profissão, ou em geral, na boa. Tipo, achar homens que não competem com as mulheres e que tratam as mulheres bem, e que são amigos e que são engraçados e que são companheiros maneiros. Eu entendo a dúvida. Eu entendo ficar encucada e falando, meu Deus, mas ele é tão legal, eu não vou achar outra pessoa como ele. Será que é tão relevante assim esse lugar? Não é uma merda a gente tá se balizando por baixo? Exato, tipo assim, é isso que eu ia como falar. não estão como o geral não está entregando nem o mínimo, quando eu vejo o mínimo eu preciso ficar. É uma merda, mas gente, existe outra opção? Existe. Ou vida gente, social. existe. Ou galera, socialmente, vamos falar um negócio aqui, classe. Povo. Caralho, gente. As pessoas tinham que… O mínimo tem que entregar o mínimo. A média tinha que entregar a média. Mas eles não entregam, gente. Gente, mas desculpa, então… E aí, sinto muito. Desculpa. Eu não sou obrigada. Porque não fica. Porque não eu fico… fica, eis a questão. A gente não fica. Não fica. Gente, sinto muito. Não é porque o universo não, desculpa. Não é porque os caras que estão aí no mercado… Universo. Desculpa, universo. Não é sobre você. O universo, você é ótimo. Não é porque os caras estão entregando uma coisa medíocre que a gente tem que se obrigar a ficar em situações medíocres. Enquanto a gente não disser não pra esses caras, eles não vão correr atrás, ainda entendeu? Vai ser o suficiente pra conseguir medíocre alguém. vai ser o suficiente, porque a gente vai ficar aceitando. Enquanto a gente não começar a dizer não… E eu entendo, sim, eu entendo e eu acolho. Eu sei que é difícil achar uns caras assim. Mas enquanto a gente não virar e falar…
isso não é suficiente pra mim. A gente vai continuar aceitando esses caras e o que vai acontecer com eles? Eles não vão evoluir. Eles não vão evoluir. Eles precisam entender que eles precisam correr atrás. Porque, amiga, eu tenho certeza que você tá aí sendo um pouco mamãe desse cara. Claro, com certeza. E eu nem tô aí, pensando... tudo bem, eu entendo quando a gente fala assim, não, mas às vezes a gente tem que aceitar que é um processo do cara, pode ser que ele evolua, não sei o quê. Mas, amiga, desculpa, não é o caso. 8 faculdades ele já saiu. 4 anos. Vários empregos ele já saiu. O papai e a mamãe estão lá apoiando, deixando ele lá no ninho da casa dele. Ele tem 34 anos, tá morando lá no maior privilégio com o cu virado pra lua. Você acha mesmo que ele vai sair desse processo? Tão Não vai confortável. sair. Amada, ou você diz não e fala, amor, corre você atrás aí da tua vida. E isso não tem nada a ver com você. Mayara, se ele um dia achar alguma coisa da vida dele, realmente achar a iluminação, a ascensão espiritual dele e achar um rumo na vida dele, o problema é dele. Você já vai ter achado, você já achou há muito tempo a tua. Foda-se, deixa ele achar em algum momento, foda-se. Eu acho que se pá, ele dá um amigo divertido. Mas é que ela tá romanticamente associada a uma pessoa que, justamente no romance, que é a criação de um futuro junto, no caso desse tipo, e também da libido, né? O romance e o sexual, está aquém. Então, é olhar pra pessoa também entender que lugar ela realmente tá ocupando na sua vida. O Kleber, do jeito que ele é, ele pode ser seu amigo, seu melhor amigo, mas ele não parece, pela sua descrição, nesse momento, um cara que… E eu acho que você sabe disso. Tanto você tá torcendo pra ele mudar, pra ele mostrar um outro momento. Mas, desculpa, isso aqui não cabe enquanto um relacionamento que você parece desejar e admirar. E aí eu acho que a resposta também fica num lugar de… Se você quer firmar o seu futuro e fazer planos, faça isso por você. Faça isso pensando em você, na sua carreira, no que você alcança e tal. E não contando com ele. Porque ele tem outros planos, né? Como ele mostrou até agora. Ou nenhum plano. Exato. O plano pode ser um bom vivan. Tipo, a expectativa da tua vida não pode estar depositada na mudança do outro, entendeu? Esperando ele. Na esperança de que ele mude. Amada, deixa ele na vibe dele, na porra dele. E se ele não mudar, problema dele. E se ele mudar, problema dele também. Vai na tua. Vai Mais na do que tua o discurso vida. de educar os homens, dizer não para educá-los, é dizer não porque você não quer, né? Eu só queria deixar isso também. Porque a gente falou sobre essa coisa de eles mudarem a partir do nosso não. Mas, desculpa, foda-se o que vai acontecer depois do nosso não. Nosso não é pra gente. Eu acho importante também isso. comunicar. Às vezes, eu não acho que é sobre educar, mas é sobre dizer… eu tô indo, saca? Tipo, eu tenho quero uma amiga isso. que fez isso com o namorado, tá? Ela deu essa. Sim. Eu fiz isso. Eu também fiz isso. Eu já fiz isso. Eu também já. E é maravilhoso, porque uma coisa que eu percebi sobre a pessoa que eu parei de me relacionar. Que eu entendi que eu dizer não, talvez também não mudasse a vida dele. Porque ele realmente era uma pessoa que precisava evoluir ali. E ele não evoluiu comigo, por mais que eu incentivasse e tudo mais. Não evoluiu. Não quis evoluir, tá tudo certo. E eu disse não pra ele. E eu aceitei que também o meu não poderia não mudar nunca mais a vida dele. Mas foda-se, eu não tô nem aí pra saber se ele evoluiu ou não. E uma coisa que eu falei pra vocês foi… Gente, ele já teve uma filha. A filha não fez ele evoluir. Por que eu vou ter a pretensão de que o meu não vai evoluir esse ser humano? Não vai. E eu não tô nem aí se não evoluir. Não é mais problema meu. Foda-se. Bom. E aí? Mas é isso. Tô errada por achar que meu namorado não vai dar certo na vida? Não tá. Porque eu acho que as coisas que… Os apontamentos aí da vida já mostraram que pode ser que não. Nesse campo que você valoriza, parece que não mesmo. E se você não valoriza… Do jeito que ele tá sendo, tudo bem, tchau. E lembrando, dar certo na vida de acordo com a tua perspectiva. Pra tua perspectiva, dar certo na vida é um caminho X. E ele não tá indo por esse caminho. Então, tá certo. Ficou com vontade de dar a sua opinião na história de hoje? Diz aí o que você achou na seção de comentários do Spotify. E não deixa de votar na nossa enquete. Também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais. @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. E amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar a história pra gente, viu? Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.